Paz a esta casa, a paz de Jesus. Segunda-feira, hoje, 18 de outubro, vamos à primeira leitura da missa de hoje. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 10. E hoje é dia de São Lucas. São Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, não é? E eu sempre digo que quando alguém me pergunta, Sérgio, eu quero estudar a Bíblia, por qual livro eu começo? Eu sempre digo, comece pelo Evangelho, de preferência o Evangelho de Lucas. Porque é o evangelho mais mariano, é o evangelho mais carismático e ele tem uma forma de contar a história de Jesus muito linda, muito poética. Então, já que vamos começar pelo evangelho, eu digo assim, comece então pelo evangelho de Lucas. Hoje comemoramos então o dia de São Lucas, que segundo consta era médico. E talvez pelo fato dele ser médico, ele ficava encantado com os milagres e com as curas realizadas por Jesus, realizadas pelo Espírito Santo por meio dos apóstolos. Então, tanto o livro de Lucas como Atos dos Apóstolos, que também foi ele que escreveu, e ele é como um repórter, porque em determinado momento ele conta a história que ele mesmo está vivendo. Então, ele passa a dizer, nós atravessamos o mar, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Então, você é convidado por Lucas, no livro dos Atos, a fazer aquela viagem de Paulo juntamente com eles. Então, é maravilhoso. Eu sou muito fã de São Lucas e justa a homenagem que a igreja faz à sua memória, São Lucas. São Lucas, rogai por nós. Então, a passagem escolhida para a primeira leitura é a 2 Timóteo, porque Paulo cita Lucas aqui. E de uma forma muito linda, porque Paulo começa dizendo das pessoas que o abandonaram, que abandonaram a missão. E num determinado momento ele diz, só Lucas ficou comigo. Vamos ler então? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, primeira leitura. Paulo diz assim, Demas me abandonou por amor das coisas do século presente e se foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Agora atenção, só Lucas está comigo. E aí ele continua, toma contigo Marcos e traze-o, porque me é bem útil para o ministério. Então aqui fica claro que houve também uma reconciliação de Paulo com Marcos, porque Marcos lá na segunda missão, ou na primeira missão de Paulo com Barnabé, acho que foi na segunda missão, Marcos abandonou no meio da viagem e voltou para trás. E Paulo então não quis mais carregar Marcos nas missões. E ele teve uma dissessão tão violenta, acalorada com o seu companheiro Barnabé, que eles tiveram que apartar-se. Barnabé continuou com Marcos, Paulo com outros companheiros, acho que Silas continuou fazendo outras missões. Aqui fica claro que Marcos voltou. Paulo e Marcos se reconciliaram. Então ele diz aqui, toma contigo Marcos e traze-o, porque me é bem útil para o ministério. Tíquico enviei-o para Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos. Pergaminhos. Então, ele tinha os livros, e os livros da época eram pergaminhos. Então aqui, Paulo andava com a sua coleção de livros, que eram pergaminhos, né? Versículo 14. Alexandre, o ferreiro, me tratou muito mal. O Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Então, olha aqui, Paulo foi muito maltratado. Ele poderia aqui amaldiçoar esse Alexandre, poderia aqui difamá-lo, mas ele se reservou a dizer simplesmente, o Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Tipo, eu não vou me vingar dos que me fizeram mal. Isso fica por conta do Senhor. O Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Versículo 15. Tu também, guarda-te dele, porque fez oposição cerrada à nossa pregação. A impressão que eu tenho aqui, quando ele fala deste Alexandre, é que esse Alexandre foi companheiro deles. Adotou o mesmo discurso e doutrina dos apóstolos, mas depois voltou atrás e fez oposição cerrada à nossa pregação. A gente se depara muitas vezes com pessoas que caminham conosco na mesma missão, num determinado momento
deixam a missão, vão para outra e começam a falar mal dessa primeira, que era nossa. Isso não é novidade, irmãos. Olha aqui que Paulo está dizendo que esse Alexandre fez oposição cerrada à nossa pregação. Versículo 16. Em minha primeira defesa, não houve quem me assistisse. Todos me desampararam. Que isso não seja imputado. Porque Paulo estava sendo julgado, ele tinha apelado para César. E na primeira defesa, ninguém, não houve quem me assistisse. E que frase doida é essa? Todos me desampararam. Aí ele continua. Contudo, o Senhor me assistiu, me deu forças, para que por meu intermédio a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. E fui salvo das fauces do leão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salvo das fauces do leão, porque à época os condenados iam ser devorados por leões. E aí Paulo, eu fui salvo da pena de morte, eu fui salvo das fauces do leão. Vamos ao Salmo de hoje. Essa questão do Paulo dizer assim, ninguém me assistiu, ninguém me defendeu. Muitas vezes nós nos deparamos com situações assim, em que somos julgados publicamente, somos expostos. E aí entram pessoas e começam a jogar mais pedras ainda, né? Começam a maldizer o seu trabalho de evangelização, seja lá qual for, uma música, um livro. E aí você se sente desamparado. Eu ia dizer como Paulo, pô, ninguém me assistiu. Só que Deus me assistiu. E aí, ao longo do tempo, a gente vai perceber que o que prevalece é a vontade e o amor pelo Evangelho. Aqueles que fizeram oposição vão ficando para trás e nós continuamos o caminho evangelizando. Salmo 144. Glorifiquem-vos, Senhor, todas as vossas obras, e vos bendigam os vossos fiéis, que eles apregoem a glória de vosso reino e anunciem o vosso poder. E aqui entra Lucas. Por que foi escolhido esse salmo para o dia de São Lucas? Que eles apregoem a glória de vosso reino. É isso que Lucas fez, apregoou a glória do reino de Deus, anunciou o poder de Deus. E como Lucas anunciou o poder de Deus, basta ler Atos dos Apóstolos e ver ali as curas, prodígios e milagres. Versículo 12. Para darem a conhecer aos homens a vossa força, vosso poder, vossa potência e a glória do vosso reino maravilhoso. Vosso reino, Senhor, é um reino eterno e vosso império subsiste em todas as gerações. Agora Salmo 144, 17. O Senhor é justo em seus caminhos e santo em tudo o que faz. O Senhor se aproxima dos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade. Amém. Aleluia. Que palavra linda. O Senhor se aproxima dos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade. No momento em que eu fecho os olhos e faço minhas orações, o Senhor se aproxima. Invocar é orar. E aí, o Senhor se aproxima, nos ouve, nos assiste, nos atende. Graças a Deus. Bom, qual é o evangelho que a igreja escolheu hoje para o dia de São Lucas? Bom, não poderia ser outro senão o evangelho de Lucas, não é? Evangelho de Lucas, capítulo 10. A missão dos 72 discípulos. Esta é uma missão impressionante porque Moisés, num determinado momento, Deus concedeu que uma porção do Espírito que animava Moisés descesse sobre 72 anciãos em Israel. E tinham 70 ali na tenda e tinham 2 que estavam fora, estavam no acampamento. Pois essa porção do Espírito foi derramada também sobre aqueles 2 que estavam fora. Então foram 72 anciãos que receberam daquela porção e eles profetizaram naquele momento e depois cessaram. Depois ficou só com Moisés. Aqui acontece quase a mesma coisa, porque Jesus dá uma autoridade a esses 72 discípulos para aquele momento. Porque eles só receberão o Espírito mesmo com todo o poder e autoridade em Pentecostes, lá na frente. Mas aqui Jesus os enviou com a sua autoridade, com a autoridade de seu nome. Em determinado momento, Jesus vai dizer assim,
que mandou-os para a cidade onde ele, Jesus, devia ir. Jesus não foi, mas enviou representantes que, em nome dele, realizaram curas e prodígios. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lucas 10:1. Missão dos 72 discípulos. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 diante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Aonde ele, Jesus, tinha que ir, ele mandou os 72. E disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei, primeiro, paz a esta casa. E é o que eu desejo para você agora também. Paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela tornará para vós. Eu sempre me perguntava por que isso, ela tornará para vós. Porque de repente, quando você chega num lugar onde a pessoa não é da paz, ela vai te tratar mal. Como disse Paulo, o ferreiro me tratou muito mal. Aquele ferreiro não era um homem de paz. Naquele momento em que a gente é maltratado, a nossa paz vai embora. Realmente. Mas saindo dali, essa paz volta. Essa paz tornará para vós. Eu já passei por grandes humilhações e humilhações na igreja. Naquela hora eu perdi a paz, realmente. Mas eu tive a serenidade de me calar, de silenciar. E devo dizer que a paz voltou, verdadeiramente. Versículo 7. Permanecei na mesma casa. Comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno de seu salário. Não andeis de casa em casa. Então, uma questão de delicadeza com aqueles que nos acolhem, né? Se você se hospedou numa casa, fique ali até terminar a missão. Porque mudar de casa ali durante a missão seria como que uma desfeita. Dizer assim, não, eu tenho uma casa melhor ali, tá, eu vou dispensar essa daqui. Ficai naquela casa, não andeis de casa em casa. Versículo 8. Em qualquer cidade em que entrardes, se vos receberem, comei o que se vos servir. Isso aqui é muito importante porque os judeus tinham uma lista de coisas que eles não comiam, que eles consideravam impuros, alimentos impuros. Pedro chega a dizer isso quando ele tem um sonho que desce um lençol com todo tipo de alimento e uma voz dizendo, toma e come. Ele dizia, não, na minha boca não entra nada de impuro. E Deus responde, não declare impuro aquilo que eu abençoei. E aqui Jesus já dizia para eles, comei o que se vos servir. Então aqui ele muda aquela regra que os judeus tinham de alimentos puros e alimentos impuros. O que servir, comei. Versículo 9. Curai os enfermos. E como isso tocou Lucas, né, que era médico. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, falando aqui de cura, eu quero fazer a distinção entre cura e milagre, porque são coisas diferentes. Milagre é algo que é impossível de acontecer, e aí Deus milagrosamente o faz. Cura é algo que pode acontecer sim. Né? De repente, tomando um remédio, fazendo o tratamento correto, a cura vem. Mas até nisso nós pedimos a graça de Deus, porque às vezes um tratamento não funciona. Às vezes um remédio não funciona. Então nós pedimos a Deus a cura. E para os casos onde o tratamento não funciona, nós pedimos o milagre. Senhor, faça o milagre, porque não há tratamento para esse caso. Como pessoas que são diagnosticadas com câncer e aí iniciam um tratamento. Ela está diante de algo que ela não sabe. Será que eu vou precisar de um milagre ou de uma cura? O que eu sei é que eu vou precisar da intervenção de Deus. E aí, nesse caminho de cura, como o caso do câncer de mama, né? É preciso que a pessoa esteja bem, esteja alegre, ela não pode se desesperar. E aí, nesse sentido, é preciso que a fé entre em campo para que o tratamento funcione.
para que a pessoa não fique desanimada durante esse tratamento. Eu quero ressaltar aqui um trabalho lindo que foi feito lá em Santarém, onde fizeram uma sessão de fotos com as mulheres que estavam em tratamento para câncer. E dizia ali que a primeira cura é a cura da autoestima. Porque a pessoa, quando se ama, ela tem mais condições de amar. A pessoa, quando se ama, ela tem mais condições de ser curada, porque ela está de bem consigo mesma. Então eu mando um parabéns para quem teve essa ideia, né? Fez uma sessão de fotos com as mulheres que estão em tratamento do câncer, que muitas delas vão extrair o seio, e aquela autoestima pode ficar baixa. E ficaram fotos maravilhosas. Então Deus abençoe quem teve essa ideia maravilhosa. A minha irmã, uma delas, minha irmã foi curada do câncer já há alguns anos, participou do projeto, dando o testemunho da cura dela. E minha irmã colocou lá uma frase que dizia assim, eu não me lembro bem direito, mas é assim, sempre em frente, sempre em frente, caminhe para frente, sempre em frente. E depois, uma segunda frase, em frente sempre, quer dizer, para enfrentar. Então ela fez o jogo entre essas duas expressões, ir em frente e o verbo enfrentar. Sempre em frente, sempre. Meus parabéns a quem teve essa ideia, porque realmente a primeira cura é a cura da nossa autoestima e é uma cura maravilhosa. É uma coisa que me emociona muito, porque eu mesmo, quando comecei a participar da igreja, uma das primeiras curas foi a cura da minha autoimagem, da minha autoestima. E como é maravilhoso, nós podemos amar a nós mesmos. Isso evita doenças, isso cura doenças. Irmãos, estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.